Pessoal, então só para manter aí o nosso ritual, bom dia a todos e a todas, né? Então sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual do Projeto Redes. A gente gostaria de informar que essa atividade ela vai ser gravada, né? Ela está sendo gravada e em breve a gente vai disponibilizar ela na página do OPI, que é o nosso observatório, e que está em processo de construção. Daqui a pouco ele está saindo aí, e nesse observatório a gente vai colocar as apresentações, que foram 9 ao longo desses 3 dias, e também os relatórios trimestrais que vocês estão enviando para a gente, com informações, e tudo isso vai estar lá no observatório. Né? Então, a gente está muito feliz com a realização desse evento, né? Porque é um momento aqui de troca, da gente conhecer o que os colegas estão trabalhando. Às vezes, a gente conhece ali pelo papel, mas quando chega aqui, né, é outra coisa, tem muito mais informações, né, do que a gente recebe nos relatórios. Eu não sei se é porque vem tudo condensado, mas a gente tem uma visão diferente, né? Então, a ideia é que vocês apresentem aqui para a gente o resultado de tudo que vocês têm feito até esse momento, né? E lembramos também que daqui a 5 meses o nosso projeto Redes ele está chegando ao fim e a finalização vai ser com um seminário presencial aqui em Brasília, né? Então, muitos de vocês já estão sendo contatados aí para falarem sobre os dias que vocês querem vir, né? O seminário vai ser no dia 11 e 12 de dezembro. E depois, em breve, né, mais breve possível, a gente vai enviar informações para vocês sobre a programação do evento. E agora, só um pouquinho falando sobre a dinâmica da apresentação, tem gente que já ouviu outras sessões, então a ideia é que tenha 10 minutos de fala para cada grupo, para cada equipe aí se apresentar. Vou falar a equipe que eu estou vendo que tem alguns supervisores aí que estão com os bolsistas estão representando supervisores, então 10 minutos para que a equipe possa apresentar, e aí tem um cronômetrozinho que vai apitar quando a sua fala terminar, e aí a gente pede que depois que apitar, se você não tiver terminado, que termine assim o mais breve possível, né? Porque depois ainda tem outra sessão à tarde, a gente já fez uma pela manhã, e as falas, comentários, elas serão feitas ao final das apresentações. Então, terminou de apresentar, a gente só fala obrigada, assim, então não é para menosprezar o trabalho de ninguém, é só para relembrar que no final é que a gente vai fazer os comentários, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. E a gente vai começar então com a Aline, já que a gente não conseguiu fazer a inversão que o Caio pediu. Nilzé, Renata, né? Renata que estava falando. Isso, Renata, a apresentação da Aline vai ser feita aqui no meu... No seu computador? Tudo bem. Isso, então se puder, não é, no meu compartilhamento. Marlise, então, peraí. Isso. Tranquilo. Eu tinha compartilhado com a Aline, mas vou compartilhar contigo. Pronto, veja se já consegue compartilhar. O campo de compartilhamento, gente, ao lado da webcam, compartilhar tela, né? E depois compartilhar a guia que vocês vão usar. E, se alguém preferir encaminhar por e-mail em PDF, pode mandar aqui e avisar no chat que a gente projeta também. Tá ótimo, estamos vendo, Marlise e Aline. Tá pequenininho para vocês? Não, tá ótimo. Tá grande? Aí que para nós tá parecendo pequenininho aqui. É que você tem que ir na tela da própria apresentação. Você não vai ver a gente para ventilar. Tá bom. Perfeito, então. Aline, pode... Podemos começar. Pessoal, então, bom dia a todos e todas. É um prazer que nós falaremos aqui sobre o nosso projeto, né, participando junto com vocês. O projeto Eu Sou o Samba, o Ritmo da Resistência como instrumento educativo, faz parte do eixo 2, né, é uma atividade de extensão, e como vocês estão vendo, nós somos um coletivo muito forte, né, muito potente, então eu vou passar para esse outro grupo, trazer essa roda de samba, compor essa roda de samba para que todos também se apresentem. Venha, grupo. Então, bom dia a todos e todas. Nós somos o projeto, como a Aline falou, do eixo 2. Eu sou o samba, o ritmo da resistência como instrumento educativo, tá?
Então, vamos dar início aqui à nossa roda. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares, que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes, e um samba se faz. Então, nós somos o grupo formado pela Aline, a nossa coordenadora, que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Eu, como coordenadora adjunta, Marlise Paz, os nossos colegas e colaboradores, orientandos, servidores aqui do Instituto Federal Campus Alvorada, Luciane Mendonça, a Camila Castro, o Carlos Henrique Ferrari. E aqui presente conosco... Está eu, Lucas Araújo Martins, eu faço parte, sou bolsista do projeto deste ano, juntamente com a Rose, e vou apresentar um projeto para vocês. A gente também tem nossos voluntários, Carol Santiago, Natanael Zambuja, Ana Alexandra Araújo, Deise Franco e Amanda Ragoso. Então, eu sou Rosemar Silva, sou bolsista também, e a nossa outra bolsista é a Ingrid Araújo. Então tá. O que é o nosso projeto? Então, o nosso projeto ele nasce em 2022, né, por uma demanda de representatividade negra no campus, que por muito tempo foi um lugar, a instituição foi, né, um local onde as ausências simbólicas tiveram presente, né, foi um local de apagamento histórico. Aí o projeto então nasce em 2022, tendo em vista que Alvorada é um município da região metropolitana de Porto Alegre, majoritariamente negro e trabalhadora, né. Então é um projeto que tem bastante contexto e faz sentido com o que acontece dentro da cidade. Então, a partir dessa caracterização que o Lucas trouxe sobre a necessidade da existência do projeto e pensando a escrita dele, que se deu lá em 2024, motivados por uma série de questões, e motivado também, inclusive, por essa reportagem que a gente vai trazer para vocês, a gente se debruçou a pensar o projeto através do Redes Antirracistas. O Pé de Teresa vai denunciar por racismo um casal flagrado imitando macacos durante uma roda de samba. O vídeo publicado em redes sociais mostra um casal branco dançando e imitando macacos durante a roda de samba do grupo Pé de Teresa, na última sexta-feira, na Praça Tiradentes, região central do Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver o homem e a mulher caminhando em círculos com as pernas arqueadas, imitando o modo de andar dos macacos. Os dois fazem gestos de coçar a cabeça. A mulher simula pegar algo na cabeça do homem e comer, como os animais costumam fazer. Além disso, o casal imita o inchar de macacos. Em nota, numa rede social, a produção do grupo Pé de Teresa, organizadora da roda de samba, disse que comportamentos como esse não são tolerados. Nojo de toda essa branquitude disfarçada de paz e amor que tem no samba. Só não foram expulsos, pois não chegou a ciência da nossa produção. O samba é lugar de gente preta, feito por gente preta. Nosso samba é nosso quilombo, nosso espaço de existência e resistência, diz a nota. Ainda de acordo com a nota, o grupo irá registrar uma denúncia de racismo contra a dupla envolvida no caso. O casal seria argentino e estaria a passeio no Rio de Janeiro. Então, tendo em vista esse contexto, a gente resolveu submeter o projeto Eu Sou Samba nesse edital do Redes Antirracistas. Assim, quando a gente tem o nosso espaço violado dessa forma, a gente acha que é importante que instrumentos como esse existam para que a gente subverta essa lógica. Então, como objetivo, assim, a gente busca trabalhar o samba, né, como instrumento educativo, cultural de geração de renda dentro da cidade, dentro do
estimular a valorização da cultura local, como eu já falei, né? Que Alvorada é uma cidade majoritariamente de população preta e trabalhadora, então a gente busca estimular a valorização do samba e dessa população. Contribuir também para a consolidação da responsabilidade social do município de Alvorada, além da gente responsabilizar também a administração pública, né, firmando políticas públicas, falar sobre o samba como centro dos processos de aprendizagem dentro da cidade, e reverter esse quadro, né, de desvalorização das culturas negras e periféricas, como apareceu aí no vídeo, que existe bastante preconceito ainda. Tornando o samba como centro das nossas vivências negras, dentro do campus e fora dele também, como uma prática pedagógica contra-hegemônica. Então, contra aquele formato quadradinho, né, Lucas, que a gente encontra na maior parte das vezes nos espaços educativos. Da parte do financiamento, então, o projeto, né, a gente submeteu ele foi aprovado no edital do projeto Redes Antirracistas e também no edital da PROEX, né, número 39 de 2024, onde apareceu a oportunidade para estudantes receberem bolsas em projetos e programas de extensão. Então, quanto à metodologia, nós temos encontros organizativos e formativos, oficinas, apresentações, encontros com a comunidade, rodas de samba terapêuticas. Terapêuticas no sentido de que a gente já teve relatos, né, após a roda, de pessoas dizerem assim, tipo, nossa, eu estava muito triste, eu estava muito deprimida quando eu vim para a roda e eu estou com outra energia, assim. Então, para nós é uma referência bem importante. E agora a gente traz os nossos teóricos que a gente se baseia. Então, o Simas nos diz que a educação da corporeidade, do pluriuniverso, a alteridade da escuta do outro, e assim o fenômeno educativo é mais forte. O encanto, o assombro, o descortinar do mundo como uma possibilidade de beleza e liberdade, onde a escola é mais rua e a rua é mais escola. A Hooks nos fala que é muito importante chamar a atenção para o hábito e também mudar as estruturas existentes, porque o hábito da repressão é a norma. Então, a educação como uma prática de liberdade não tem a ver somente como um conhecimento libertador, mas também como uma prática libertadora na sala de aula. E o Rufino nos traz que a pedagogia da encruzilhada, como ele reivindica, né, compreender como um complexo de experiência, prática, intenções e movimentos, que enredam presença e conhecimentos múltiplos e se debruçam sobre a problemática humana e suas formas de interação com o meio. É nessa perspectiva que a educação, fenômeno humano, implica inserida, arte, conhecimento e torna-se problemática pedagógica. Então, agora a gente vai passar mais rapidamente as ações, porque a gente já está com 1 minuto de encerrar, tá? Então, em janeiro, a gente fez reuniões do grupo de estudos com a professora de música aqui do campus. Em fevereiro, a gente trabalhou mais no planejamento e organização do projeto, a gente estudou o tema sobre o samba. Em março, a gente focou na organização dos ensaios artísticos, né, para o Carnaval de Alvorada. Em abril, a gente desfilou na escola de samba aqui do município e auxiliamos uma escola para colocar o carnaval na rua. Durante o mês de maio, a gente fez um encontro de estudos antirracistas. A gente também oficializou uma parceria com a oficina de percussão, uma escola aqui do bairro. E em junho, a gente realizou as oficinas, né? E baseado no teórico Paulo Freire, e fechando essa parceria que o Lucas falou na Escola Polidori. E em julho, a gente trabalhou na formação também, a gente ganhou um curso do Virgílio Magaldi, que é um pesquisador da UERJ, sobre pedagogia do samba, e também trabalhamos aqui nos 10 anos do Campus Alvorada, com a banca afrocentrada, onde a gente fez correio amoroso com samba, a gente apresentou alimentos e cardápios típicos da população negra. Então, esse foi o nosso mês de julho, tá? Então, para se encaminhar aqui para um encerramento, a gente tem as mídias. Os locais onde apareceu o projeto, desde o Carnaval, o site do IFRS, nosso Instagram. O Ministério da Igualdade Racial e os nossos desafios futuros, né? Então, no segundo semestre, a gente prevê a realização de uma roda de samba de cantoras alvoradenses negras, né? Pensando no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Potencializar aqui o Carnaval do Rio de Janeiro, que vai trazer uma temática
que é muito importante para nós, que é o Príncipe do Bará, o Bará do Mercado. Então, o Príncipe Custódio, que tem uma história linda aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, depois do anúncio desse enredo de carnaval, a gente teve um ataque ao Bará do Mercado aqui, então significa que é importante, reforça a importância desse enredo. Nosso referencial bibliográfico. Aqui a gente tinha um vídeo de uma representante do Legislativo que vem nos visitar e que fala da importância do projeto, por conta do adiantar aqui da nossa apresentação, então a gente pula o vídeo. E dizer que aqui são as nossas redes sociais, nos sigam, aproveitem, compartilhem conosco da alegria de não encontrar, a alegria que não está só apenas no encontro de um achado, como diz Paulo Freire, né? Mas faz parte do processo da busca. E é ensinar e aprender não pode se dar fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria que o samba nos traz, tá? E para encerrar, a gente viu essa semana a Dona Ivone Lara ganhando aí as mídias e queremos agradecer a presença de todos vocês e deixar a mensagem da Dona Ivone Lara aqui, tá bom? Obrigada. Um abraço a todos, ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, grupo. Parabéns pelo projeto. Gente, bem que vocês podiam fazer uma roda de samba na abertura do seminário aqui, hein? Nos convida que a gente vai. As pessoas não querem desse convite. Muito bom, gente. No final ali, depois quando abrir dos nossos desafios. Joia, depois vocês mandem a apresentação para a gente ver o vídeo lá Tá bom. que vocês não passaram. Então, vamos lá. Próxima pessoa. Tiago. Olá, bom dia. Gente, aqui na minha aba não aparece para compartilhar aqui. Tenta agora. Ah, tá. Acho que agora apareceu. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Aparece. Ótimo. Beleza. Tá, beleza, então. Vou começar aqui. Que eu fico... aí aparece aqui, aí eu não vejo a carinha de vocês, mas vamos... É bom colocar um relógio aí perto, que o cronômetro também acho que você não vai conseguir ver. Só vai ouvir quando apitar. Tá tranquilo, vamos lá. Pessoal, bom dia a todas e a todos. O projeto que a gente articula aqui no IFMS, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, é um projeto de pesquisa. E o título do projeto é Antirracismo, Cinema, Possibilidade de Pensar a Negritude nos Filmes no Mato Grosso do Sul. Então, eu sou o supervisor, né, Thiago Albano de Souza Pimenta, e temos dois bolsistas, que é a Nikele e o João Paulo. Então, como objetivo geral, nós vamos trazer uma análise mais complexa dos filmes do Mato Grosso do Sul, tentando identificar assim, a representação das negras, dos negros nos filmes, observando a presença ou ausência dos negros e negras dentro desses filmes, também pensando quais são as potencialidades dos filmes, né, no sentido de provocar pensamentos sobre a negritude, sobre o racismo, sobre as práticas antirracistas, entre outros aspectos da compreensão das relações étnico-raciais que envolvem os negros do Brasil. E nesse sentido, né, como eu sou professor de geografia, né, e aí eu estou olhando para o mundo, olhando na perspectiva assim, das ciências humanas, né, e essa discussão. Então, o que motiva essa pesquisa, o que vem motivando essa pesquisa, primeiro, que nós vivemos um mundo
com a profusão de imagens gigantescas, né? A gente vive esse consumo de imagens no nosso cotidiano de uma forma cada vez mais volumosa, vamos dizer assim, né? E isso traz uma concepção do Jorge La Rosa, que é um filósofo que ele vai falar sobre como que a gente está absorvendo informações, entre aspas, e essas informações, será que está nos trazendo experiências sobre cada uma dessas informações? E dizendo que a experiência seria aquilo que pode construir o conhecimento de fato, né? Não dizer que nós estamos cheios de informação, isso nos garante conhecimento. Na verdade, para esse autor, a experiência que nos traz o conhecimento. E às vezes, dentro de uma profusão de informações, de imagens, carece de nós termos experiências sobre cada uma dessas informações, né? Se aprofundar em cada uma dessas informações, que isso fortalece e desenvolve o nosso conhecimento. Isso é uma ponderação, uma reflexão que ele traz. Isso também é uma coisa que, tipo, uma interrelação que vai permear a nossa pesquisa, um start da nossa pesquisa, né? Por quê? Porque a gente quer trazer o cinema, e o cinema ele é importante no sentido de que ele é quase como uma mãe, vamos dizer assim, da produção audiovisual que existe, né, no nosso mundo. Então, todas as produções audiovisuais, de certa forma, eles trazem a sua influência, a sua origem dentro da linguagem cinematográfica. Então, e a gente quer trazer isso como uma forma de pensar, será que a gente precisa de maior alfabetização no nosso olhar? Será que nós precisamos ler melhor as imagens, né? E também pensar como que o cinema pode ser um dispositivo de provocação da reflexão, do pensamento, e também olhar o cinema como uma possibilidade de ensino. Então, a gente, nós aqui trabalhamos dentro do ensino, da extensão e da pesquisa, e aqui, mesmo sendo um projeto de pesquisa, ele vai dialogar também com uma questão também do ensino, né? Então, trazendo aqui essa preocupação. E nesse ponto aqui, estou falando um pouquinho sobre a fundamentação teórica. Então, um pouco sobre esses dois filósofos, que é o Deleuze e o Guattari, eles vão falar sobre 3 domínios do pensamento, que a realidade ela existe inerente ao pensamento, mas que nós humanos nós temos formas de dizer sobre essa realidade, de sistematizar essa realidade, e eles vão falar, Deleuze e Guattari, eles vão falar que existe a filosofia, existe a ciência e existe a arte como 3 domínios que buscam sistematizar e trazer narrativa sobre essa realidade, né? Então a ciência, a filosofia, ela vai buscar criar os conceitos como bases do pensamento. A ciência, ela busca pensar os problemas da sociedade, buscar soluções a partir dessas funções que elas criam. E nós estamos aqui, enquanto pesquisadores, enquanto representantes de instituições de ensino, muito baseados dentro da ciência e também da filosofia. E nesse sentido, a arte, ela fica um pouco fora muito do nosso arcabouço, e a arte, ela também é um campo muito fundamental do pensamento, da criação de narrativas, porque ela vai trazer, além daquilo que a ciência e a filosofia traz, ela vai tentar trabalhar bastante a questão das percepções, dos afetos, das sensibilizações. Então, por isso que a gente é provocado nesse sentido de pensar o diálogo com a arte, e a gente está pensando o diálogo da arte, mas está fazendo ciência, né? Então, a gente está dialogando com a arte, porque a arte ela é uma possibilidade de ampliação de formas de dizer o mundo, né? Então, acho que ele enriquece o arcabouço científico nesse aspecto. Nós também, dentro da nossa pesquisa, no levantamento bibliográfico, nas discussões, o letramento racial foi fundamental, porque estou falando aqui da minha realidade, que é a realidade do IFMS, no campus Ponta Porã, que é um campus
num estado bastante agrário, e o campus ele tem uma linha agrária, e tanto é que na constituição dos bolsistas, eu tenho uma bolsista que é de ensino médio, agora ela está no segundo ano do ensino médio, indo para o seu quarto semestre, e tem um aluno de graduação que está no terceiro semestre, que é um aluno da agronomia, né? Aqui nós temos curso de agronomia e de agronegócio, tecnólogo de agronegócio. Então, nós precisamos dar uma fundamentação teórica, uma base, né? Então, a gente trouxe alguns artigos mais de base, iniciais mesmo, para o nosso letramento racial, e fizemos a leitura do livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento, como forma de constituir um pouco do pensamento mais elementar aí, para nós, a partir dessa base de fundamentação teórica, de compreensão das relações raciais que envolvem a negritude, pensar, então, como que isso vai repercutir nos filmes. Então, inicialmente, trouxemos alguns filmes que pudessem trazer de forma implícita ou explícita a questão racial, como, por exemplo, o filme Corra, que é um filme estadunidense, né? Medida Provisória, um filme brasileiro, Xadrez das Cores, também um filme brasileiro. Então, a gente trouxe esses filmes, fizemos as leituras e começamos a discutir, fazer uma roda de discussão, buscando inferir esses elementos raciais, como que está presente nesses filmes, como que nós podemos ler essas obras cinematográficas a partir dessa compreensão sobre as relações raciais no Brasil e as relações de desigualdade racial, de racismo que nós temos no nosso país. Então, a gente olhou de uma forma mais geral nesse momento. E nossa pesquisa, nós já passamos alguns desses passos, né? Então, por exemplo, nós já fizemos o levantamento bibliográfico, fizemos as leituras, bases, né, em relação ao cinema, em relação à arte, em relação ao letramento racial, as relações étnico-raciais, em relação à negritude, e nós fizemos as reuniões, as discussões, as leituras. Posteriormente, fizemos o levantamento fílmico, que são as análises, assistir os filmes e fazer depois as discussões fílmicas, anotações sobre esses filmes e a discussão posterior. E nós estamos adentrando agora assistir os filmes especificamente do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um estado do centro-oeste, o Mato Grosso do Sul é um estado que tem cerca de próximo de 3 milhões de habitantes, é um estado pouco povoado, mas que tem uma grande produção agrária, enfim, né? É um estado que hoje a gente rotula como um estado marcado pelo agronegócio. Porém, existe algumas coisas problemáticas que a gente também foi um start para a gente pensar essa pesquisa. Por exemplo, a capital do estado, que é Campo Grande, ela é conhecida como Cidade Morena. E esse rótulo de Cidade Morena, ele permeia já vou finalizar aqui, ele permeia uma compreensão de miscigenação meio que complicada que a gente começa a discutir nos filmes. Então, a gente selecionou, a gente finalizou, né, essa etapa, que é pensar os filmes mais comerciais do estado, que foram filmados aqui, produzidos aqui, com atores e orçamento maiores, e que esses filmes, né, Não Devora Meu Coração, Nome da Lei e Cabeça Preta, são filmes que não trouxeram representatividade negra, que não trouxeram nenhuma discussão racial e que estereotiparam mais ainda o nosso estado, né? Então, a gente agora, para finalizar aqui a explicação, a gente está adentrando uma parte da pesquisa que é selecionar os filmes que vão fazer uma discussão racial e vão se voltar para uma potência maior de pensar a desigualdade racial no Estado, a representatividade da negritude e talvez começarmos a pensar a questão antirracista e práticas que envolvam ações nesse sentido. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação. Agora vamos para a próxima pessoa.
que é o Natalino. Já vou atribuir aqui para você, Natalino. Veja se já consegue apresentar. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Apareceu? Não sei. Apareceu, né? Sim, apareceu. Se você não se eu não importar que ela botei. não fique em tela cheia, a gente pode seguir. Tá. Já está em tela cheia agora, né? É porque eu não estou conseguindo ver vocês mais, tá? É que não fica, mas não tem problema. Você vai passando os slides, tá? Ah, tá. Então, o nosso projeto é o Café Preto, né? E é um projeto que trabalha com a ancestralidade afrocentrada. Esse projeto ele não surgiu agora, ele é um projeto que eu pretendo manter sempre com uma temática diferente, né? E ele faz esse exercício, né? O que eu coloquei aqui na introdução é o exercício de Sankofa, que é esse exercício de voltar e pegar aquilo que a gente precisa pegar, que é a questão da ancestralidade, né? Inclusive, é interessante que muitas pessoas têm esse símbolo de Sankofa em casa e nem percebem isso, né? Então, o objetivo do projeto é esse, é trabalhar com ancestralidade afrocentrada, construindo estratégias e ferramentas, né, de lutar contra o racismo. Ele é um projeto que participam pessoas brancas e pretas, né? Então, é muito interessante isso também, esse diálogo, fazer essa percepção também em pessoas brancas, né? A nossa metodologia e o nosso carro-chefe da metodologia é o nosso Antônio Bispo, né? O Nego Bispo, que trabalhar com a questão da confluência, principalmente, né? Uma perspectiva dentro do aspecto educacional. Nós fizemos uma série de ações, e aí eu vou pedir para que as bolsistas também participem dessa apresentação, né? E uma ação que a gente ficou muito feliz foi a palestra sobre o racismo religioso, a face oculta da intolerância. Eu não sei se a Leandra está aí já para falar. Pode falar, Leandra? Oi, estamos aqui conversando. Vocês estão conseguindo ver a gente? Agora sim. Assim? Então, pessoal, bom dia. Eu sou a Leandra. Eu organizei uma palestra sobre racismo religioso junto com o pessoal do meu terreiro, que é um terreiro de Umbanda aqui de Muriaé. A palestrante foi a minha irmã de santo, que ela é umbandista e estudante de sociologia. E a gente vai falar um pouco sobre o que foi tratado nessa palestra, tá? Passa para mim, Natália. Está péssimo para enxergar aqui. Tem como dar assim? É como correr. Então, primeiro de tudo, a gente organizou essa palestra com a ajuda não só da Lohane, que é minha irmã de santo, mas também dos nossos outros irmãos de santo e nosso pai de santo, que é o Wilber. Eles vieram aqui e fizeram uma apresentação com relação tanto com o racismo religioso, a forma como ele é visto de forma negativa nos dias de hoje, mas também como a forma do racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Até hoje, infelizmente, o racismo religioso ele é bem presente, porque sempre foi associado de forma negativa as pessoas pretas a coisas negativas.
Tanto que temos até mesmo algumas expressões com relação a trabalho feito nas coxas, magia negra e vários outros. A Lohane começou falando, trouxe alguns dados pra gente, trouxe também alguns casos que tem, inclusive, foi no Brasil, acho que foi em São Paulo, da Tainara de Xumaré, que ela é candomblessista. Ela foi internada em decorrência de problemas de saúde e durante alguns dos exames que ela precisou tirar seus fios de conta, eu até trouxe os meus aqui, mas é um pouco diferente dos dela. Já que os fundamentos da religião são um pouco diferentes, eu tenho alguns fios de conta. Só um minutinho. Esses fios de conta aqui são dos meus orixás. A Kailin, ela tinha alguns fios de conta também que foram retirados do pescoço para ela poder realizar os exames. E quando ela voltou, ela não encontrou mais os fios de conta dela. E quando foi perguntado a uma das moças que limpava o quarto, ela disse que só Jesus salva. Isso sem contar os diversos outros ataques a terreiros de axé, que é uma coisa muito, muito triste para a gente nos dias de hoje, porque cada um tem o direito de expressar sua fé. Eu, como bandista, tenho o direito de expressar minha fé. Alguns aqui, como católicos, têm o direito de expressar sua fé. Você nunca vai ver alguém que carrega uma Bíblia sendo ofendido justamente por carregar uma Bíblia. Mas você vai ver direto alguém que carrega uma guia no pescoço sendo ofendido por carregar uma guia no pescoço. Então, depois dessa palestra, a gente teve como resultado uma roda de conversa, não só com a palestrante, mas meu pai de santo, que é o Wilber, ele entrou no meio também para poder responder algumas perguntas que são mais ligadas mesmo aos sacrifícios, às coisas que ocorrem dentro da religião como sacerdote, e também foram feitas várias perguntas com relação tanto aos ritos de passagem e discussões mais abertas com o público. Pode passar, Natália. Quer falar a sua parte uma vez, Maria Paula? Já está aí? Sim, pode ser. O que planejamos para o futuro do nosso projeto? Então, ao longo das conversas com o grupo, percebemos que o Café Preto ele não pode ficar apenas no espaço do Instituto Federal. Então, nosso desejo é que ele vá para outras escolas, comunidades, instituições que também precisam refletir sobre a questão da identidade, da ancestralidade e do antirracismo. Por isso, estamos planejando ampliar a atuação do projeto com ações que possam envolver e sensibilizar as pessoas. Entre as propostas que pensamos, discutimos sobre a questão de fazer alguma roda de leitura, com conversas abertas, oficinas temáticas sobre a cultura afro-brasileira, além de debates com filmes, documentários e livros. Queremos também fornecer nossa presença nas redes sociais, melhorando o conteúdo, o estilo das postagens, para que sejam ferramentas de conscientização e engajamento, não apenas de divulgação sobre a cultura e sobre a pauta. Mais do que ações, a nossa intenção é formar uma rede colaborativa que compartilhe saberes, memórias, experiências negras, e acreditamos que isso possa ajudar a construir uma geração mais consciente, que reconheça a importância da sua ancestralidade e que luta contra as estruturas de exclusão que ainda persistem nos dias atuais. O Café Preto, ele também funciona como um grupo de WhatsApp e nós promovemos conversas afrocentradas com pessoas de todo o Brasil. Esse é um grupo já antigo,
Inclusive, tem vários participantes que já conseguiram entrar para o mestrado e para o doutorado a partir, né, dos encaminhamentos que nós tivemos dentro do grupo. Então, é maravilhoso para a gente poder desenvolver esse projeto, né? Além disso, nós fomos às escolas também para poder fazer formação com os professores, né? Aqui é a formação dentro da escola municipal com alunos, né, do 5º ano do ensino fundamental. Também tem aqui com professores, né, da rede pública municipal. Então, nós tivemos 3 formações dessas em 3 escolas diferentes com professores, né? Então, foi bem interessante, porque os professores também são multiplicadores das nossas ideias, né? Muriaé é uma cidade que teve, nesse último ano, uns 3 casos de racismo explícito dentro de escolas, né? Então, mais uma razão para a importância desse projeto. Infelizmente, uma razão negativa, né? Esse aqui são exemplos de coisas que nós fizemos no passado, né? Porque esse projeto ele vem de antes. Então, Muriaé também é uma cidade em que o racismo religioso ele é muito forte. Então, nós fizemos essas ações aqui de fotocolagem e de questões também de desenvolvimento de uma exposição artística, né? E seguindo o Nego Bispo, né, as nossas considerações, elas não são finais, elas são iniciais, porque é começo, meio e começo, né? Esse projeto, a ideia é que ele seja perene e que ele siga, né, desenvolvendo suas atividades. Muito obrigado, queria agradecer aos bolsistas, né, e toda a coordenação do projeto, do programa, né, de redes, pela nossa participação e por essa organização do seminário. Muito obrigado. Obrigada, gente, pela apresentação. Obrigada aos bolsistas. É sempre muito bom quando a gente vê esse envolvimento, né? Das bolsistas, dos bolsistas, muito legal. A próxima pessoa que eu vou autorizar aqui, deixa eu conferir, a Alessandra. Isso. Eu também não estou conseguindo compartilhar. Tem que aguardar só um pouquinho. Sim. Porque é individual. Tudo bem. Agora já deve ter ido. Vocês já conseguem ver? A gente está vendo um print de WhatsApp, é isso? Não. Tem que ser, desculpa, tem que ser em PDF? Não. Se você tiver aí aberto... É do Canva. Não apareceu para você na hora de compartilhar, escolher o Canva? Sim, apareceu. Deixa eu fazer novamente, que pode ser que tenha dado problema aqui. Só um momentinho. Não estou conseguindo. Não está indo? Não está indo. Mas ela pode enviar o PDF, não? Da gente projetar. Conseguir. Eu enviei o PDF. Você já enviou? Eu enviei o PDF também, mas eu queria ver se eu consigo compartilhar aqui. Agora foi? Não. Então, deixa eu puxar. Sim, eu estou visualizando, Alessandra. Eu estou visualizando. Movimentos socioculturais agora foi. Pedagógicos, né? Está aqui. Joia. Isso. Está em PDF, então, né? Então, assim, o nosso projeto ele se chama Movimentações Socioculturais Negras, Práticas Pedagógicas Antirracistas como forma de empoderamento e promoção da educação para as relações étnico-raciais.
Eu sou Alessandra Bernardo Rosenberg, sou professora do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas, né, e supervisora do projeto. E nós temos as duas bolsistas, que são a Caroline Emily Modena da Silva e a Teodora Silva Silvino. A Caroline é do superior, licenciatura em Biologia, e a Teodora é do integrado técnico em administração. Essa é a nossa equipe, né, do projeto, o nosso logo também. E sobre a contextualização, né, do nosso projeto. Nós entramos na rede federal, eu como professora e as alunas, né, como discentes, mais ou menos no mesmo período, entre 2022 e 2023. Daí, nós percebemos que, apesar de a lei de cotas, número 12.711, aumentou, né, o número de estudantes negros e negras na instituição, ainda é assim bastante sensível, né? Nós, aqui no IF Sul de Minas, né, temos um público majoritariamente branco, né? E além disso, né, nós percebemos, por meio de atividades pedagógicas, que assim, cultura, história, memórias, tradições negras, né, são poucos trabalhadas dentro da instituição, né? Então, nós vimos aí uma lacuna, né, de tradições negras dentro da instituição. Nesse sentido, visando preencher, né, essa lacuna, surgiu o projeto Movimentações Socioculturais, que visa reconhecer a importância das movimentações socioculturais negras como ferramentas potentes para o fortalecimento da identidade do estudante negro, né, que se vê dentro da instituição diante de um currículo majoritariamente eurocêntrico e brancocêntrico, e também com um potencial de promoção do letramento racial no ambiente do campus, né? Assim, os objetivos desse nosso projeto, que vincula pesquisa e extensão, é investigar as diversas manifestações socioculturais negras, ou seja, memórias, história, cultura, música, arte, né? E, além disso, refletir sobre temáticas afrocentradas, criar, né, para, a partir desses nossos estudos, ampliar para a comunidade acadêmica e externa do campus de Poços de Caldas espaços de discussão voltados para a educação, para as relações étnico-raciais. E também, né, promover o acolhimento e pertencimento dos estudantes negros na instituição, né? Um recorte do nosso projeto, nós partimos de movimentações socioculturais negras, né? E fizemos aí um recorte em que nós vamos trazer, trouxemos, na verdade, num primeiro momento, o Abril Indígena. Por quê? Porque há um momento da nossa pesquisa em que há interseccionalidade com as tradições indígenas, né, na festa de São Benedito. Então, a gente trouxe, e como também o nosso projeto é um escopo do NEABI, trouxemos as tradições indígenas também para dentro do nosso projeto. Estamos estudando, né, a festa de São Benedito, depois mulheres negras poços-caldenses e ações políticas e culturais, e por último, literatura africana local, né, produzida por homens e mulheres negras na cidade de Poços de Caldas. Sobre o Abril Indígena, foi um projeto que nós desenvolvemos em que, num primeiro momento, fizemos um estudo da história, presença e luta dos povos indígenas na região do sul de Minas Gerais, em especial da região de Caldas, né, onde nós temos as comunidades do Chucuru, Cariri, Iquiriri e Biramã do Acre, que tem, né, uma trajetória de luta aí marcada por processos de imigração e forças externas, né, que impactaram nessas comunidades. Fizemos também o estudo do livro A Vida Não é Útil, né, buscando trazer o entendimento do indígena em relação às práticas ligadas à natureza, né, e todo esse estudo foi feito, né, com um objetivo final, né, de extensão, de promover um evento chamado
Vozes Indígenas, História, Lutas e Resistências, onde nós trouxemos essas comunidades indígenas, né, a Quiriri Biramanduac e a Chucuru Cariri, trouxemos aqui as fotos para vocês verem, as comunidades fizeram, né, a apresentação, então nós tivemos a apresentação de um documentário, entrevista, né, mostrando, colocando o índio como protagonista dentro do processo, falando sobre a sua história, falando sobre as suas vozes, as suas lutas, né, para a comunidade acadêmica. Então, esse foi o nosso primeiro evento. E partimos, né, para um segundo momento, que é falar sobre a festa de São Benedito, que é uma festa tradicional aqui em Poços de Caldas, né, de cunho africano, né, mas nós vamos fazer essa leitura a partir do livro Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais, que foi um livro construído pela professora Maria José de Souza Tita, e que nós, né, adquirimos por meio da verba, né, que foi destinada, né, ao projeto. Nós adquirimos o livro e passamos a estudar os capítulos desse livro. A professora Maria José de Souza é Poços Caldense, ela é professora de história, pesquisadora, ativista, né, social, assim, muito emblemática aqui na cidade de Poços de Caldas, e nós estamos fazendo o estudo da festa de São Benedito e das congadas a partir da leitura, né, de capítulos desse livro. E agora, as nossas bolsistas, a Caroline e a Teodora, vão trazer um pouquinho da leitura dos capítulos que nós estudamos. Carol, você pode iniciar, por favor? Carol? Oi, estão me ouvindo? Sim. Certo. O capítulo na qual eu vou escrever para vocês, né? Primeiramente, bom dia. O capítulo se chama Da Permissão de Organização, um Reinado Fictício. Ele começa trazendo, né, a visão da Tita, os elementos que eles trazem a rememoração das lembranças, as dores e as resistências desses povos escravizados, e como, através das festas do Congado, da coroação de reis e rainhas negros desde o período colonial, preservou esses símbolos de realeza africana, mesmo diante da escravidão, como trouxe essa resistência. Em relação à identidade, os membros dos terços dos congados, eles tinham funções nessa corte, e isso é transmitido através de saberes de gerações a gerações até hoje. Então, através de danças, pandeiros, caixas, traz essa cultura, né, a cultura bantu ancestral, e reafirma os laços de parentesco da comunidade. Se quiser passar, professora? A segundo momento, dentro desse capítulo 2, né, a gente traz a questão da fé, a fé, a resistência e o poder simbólico dentro do Congado, que através da música, da dança, dos cortejos, eles começam a reafirmar a sua fé ancestral através também do sincretismo dentro, né, do Congado, porque eles não podiam demonstrar a sua fé ali, né? Então eles, junto com a festa de São Benedito, eles conseguiram trazer e continuar reafirmando a sua fé ancestral. E também a questão de línguas em relação aos dialetos também foi preservada. Todas essas afirmações que o sistema escravista tentava apagar, e também observado por outros historiadores, mostra que as congadas têm raízes africanas profundas, e que através disso, né, essa forma que eles traziam as congadas, que ela era encenada em plena festa católica, um gesto de empoderamento simbólico que eles faziam, e ainda assim trazendo a sua fé ali, tradicional. Pode passar.
E a outra parte também descrita no livro, que daí vai vir em contrapartida em relação aos indígenas, né? É o que eles chamavam de a retirada dos caiapós do mato, que foi o encontro entre os negros e os caiapós. Os negros da região, eles fugiam, né, das fazendas e eles eram muito acolhidos pelos indígenas caiapós da região. E tem esse momento durante a congada que é a troca da coroa pelo cocar, que é um representativo muito grande, que traz essa relação de realmente por meio da cultura, do simbólico, de pertencimento, em cima desse contexto das congadas. Obrigada, Carol. Agora a Teodora vai falar bem brevemente, né, que nós já estouramos do texto, um pouquinho do capítulo 3, né, que nós fizemos a leitura. Bom dia, né? Eu sou a Teodora. No capítulo 3, a gente tem a autora mostrando todos os elementos que fazem parte dessa festa, né? Que são as congadas. Então, passa pelos santos homenageados, pelas funções que cada pessoa tem, dos congadeiros, dos caiapós, e também um ponto muito relevante ao longo do capítulo é essa participação silenciosa das religiões de matriz africana, que muitas vezes a própria comunidade negra não consegue ver a presença das religiões de matriz africana dentro da festa, por ser uma festa muito católica, né? A gente tem a presença de muitos santos, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito. Então, ela fala como a religião católica é a religião do colonizador, então, mas ela acaba se manifestando de vários jeitos diferentes, como em nomes, em instrumentos, em sincretismos até, que nas imagens das bandeiras tem as imagens de orixás e dos santos. Obrigada, Théo. Enfim, temos também o capítulo 4, né? Mas como já estouramos com o tempo, só de uma forma geral, ela vai trazer certas peculiaridades, né, dos congadeiros de Poços de Caldas. Por exemplo, em relação ao cor de pele, em Poços de Caldas, por conta de todo o histórico de escravização, né, que o escravo era considerado muito caro e ele era doméstico, né, apenas para dentro de casa. Nós temos aí muitos congadeiros que são brancos, né? O reconhecimento dos apelidos, então os congadeiros eles tinham seus apelidos, né, que eram reconhecidos dentro da comunidade de congadeiros, né, e eles gostavam, né, e queriam ser reconhecidos por seus apelidos, né, pela identificação que isso trazia, né, e também algo que é bem interessante que ela traz é sobre o legado imaterial e a ascensão da congada, né, da ascensão social, porque assim, na pesquisa que ela fez, nas entrevistas que ela fez diretamente com os congadeiros, ela percebeu que os congadeiros não tinham assim uma perspectiva de ascensão social. Para eles, o que era importante era a ascensão dentro das congadas, né? Então, eles preferiam que os seus filhos, que os seus netos seguissem as tradições das congadas, né? Não se preocupavam, por exemplo, que eles tivessem uma ascensão social fora das congadas, né? Mostrando aí, reafirmando o legado imaterial das congadas, né? Como o tempo já se estendeu um pouco, né? A gente finaliza agradecendo, né, ao Projeto Redes, agradecendo esse momento, né, de divulgação desse resultado parcial da pesquisa, e a nossa pesquisa ainda tem continuidade, né, para os próximos processos, que é falar sobre a mulher poços-caldense ali envolvida em ações políticas e sociais e a literatura produzida por pessoas negras, e estamos seguindo aí firme no projeto. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra, obrigada, Caroline. Fechou a câmera, não estou vendo, a outra bolsista também. Agora vamos, Teodora, exato, obrigada. A Glícia agora. Glícia, você quer que eu apresente ou você quer tentar por aí? Oi, pode tentar apresentar para não ocupar muito tempo? Vocês têm mais jeito. Deixa eu ver se eu consigo ver minha câmera aqui. Então tá, vou puxar aqui o seu.
Eu acho que vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. A imagem acho que não está aparecendo, né? Está aparecendo para mim carregando. Posso tentar entrar pelo celular também, peraí. Essa imagem tá travada aqui. Deixa eu tentar entrar pelo celular aqui. Gente, vou reforçar aqui a atenção ao tempo, tá? Porque ainda temos algumas apresentações. E já é 11h20. Oi, Gito, Já desculpa estou interromper. projetando. O meu grupo é o próximo, então, é isso? Deixa eu conferir aqui, Caio. Da Andréia, não é isso? Isso. Sim. O Nelson é o último. Eu apresento ou eu tento entrar aqui pelo celular? A gente não consegue te ver. Peraí. Fazer o seguinte, eu vou apresentar e abro a câmera pelo celular, depois que eu terminar, qualquer coisa. Vocês vão fazer a consideração, né? A apresentação está aqui, eu vou passar para você. Só está faltando a gente te ver mesmo. Tá, tô tentando entrar aqui pelo celular. Mas, enfim, se não for possível também, a gente te ouve e seguimos aqui. Bom, eu não vou perder o tempo, eu vou logo apresentando para vocês, tá? E depois eu tento mexer nessa câmera, senão vamos perder muito tempo. Posso começar? Pode sim. Gente, bom dia. Sinto muito vocês não me olharem agora, mas daqui a pouco eu vou dar um jeito nisso, só para não atrapalhar o tempo. Eu sou Glícia Moreira Silva, sou professora de música, tá? No campus IFMA, Coelho Neto, no Maranhão. Coelho Neto é uma região, ela está mais de 300 km da capital, tá? É muito mais próxima de Teresina e as regiões do Cocais, e é importante falar isso, porque esse projeto foi exatamente inspirado num projeto antigo que a gente tinha chamado Cine Cocais, tá? Então, aqui na nossa rede de antirracista, a gente submeteu o projeto chamado Cinema, Cultura e Representações Raciais, uma experiência de trilhamento audiovisual e crítico. Pode passar, por gentileza. Bom, a equipe é formada por mim, que sou a supervisora. Os bolsistas são o Darlison Luiz e a Kailane, e eu gostaria de ressaltar, por isso eu trouxe o colaborador externo, que é o Gabriel, né? O Gabriel Luiz, que ele é um rapaz muito engajado desde o tempo do ensino médio, né? Hoje ele faz graduação, mas ele nunca abandonou o projeto. Ele ficou muito contente, né? De uma coisa que já se fazia no campus. E aí, com o recurso, né? Ele nunca abandonou. Com ou sem recurso, ele sempre esteve ali. E ele é um rapaz que ajuda bastante. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, né? Os bolsistas, porque a gente está num momento de prova, que a gente passou por uma greve, tá? Então, eles estão fazendo prova, então não poderia mexer na dinâmica das provas deles, tá bom? Pode passar. Bom, por que a gente trouxe a questão do cinema, né? Foi um projeto inspirado inicialmente e executado, que eu falo assim que é das professoras queridíssimas, Leide e a Suzana, que depois me colocaram aí nessa função de manter o projeto dentro do campus, e veio com a pergunta, né, de que forma o cinema ele poderia contribuir, né? A gente entende que ele é um espaço de poder simbólico, que ele tanto serve, né, para você... para você difundir, para você afirmar e reafirmar, né, estereótipos, mas também é um espaço para desconstruí-lo, né? Desconstruir essas imagens, o imaginário, essas imagens cinematográficas que o audiovisual em geral, né, que a gente consome no dia a dia, ela mexe com a nossa cabeça, ela determina, ela reafirma, né, coisas que a gente ouviu há muito tempo. Então, trazer esse projeto é exatamente esse espaço para a gente entender que existem essas imagens, mas também um espaço para a gente desconstruir. E, além disso, tem uma coisa que é muito legal que o projeto traz, que não é só um espaço de debates, tá, gente? É um espaço de formação também, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Pode passar. Perdão, é o público-alvo antes aqui, perdão. Tá, então, nosso público-alvo são os estudantes do IFMA, né, a nossa comunidade externa, e o nosso projeto, que eu gostaria de frisar, né, esse nosso público rapidinho, é o seguinte: Coelho Neto é uma região, é uma cidade muito pequenininha, sabe, gente? A gente não tem cinema, a gente não tem teatro, a gente não tem shopping, a gente não tem muitos espaços, sabe, para a gente compartilhar toda essa nossa
nesse nosso engajamento artístico, e o IFMA, ele é um espaço que tem cumprido bem isso ali dentro de uma cidade tão pequena. Então, a gente sentiu, já gostaria de falar, a gente sentiu uma dificuldade de engajar o público, né? Porque as pessoas lá, elas querem trabalhar, elas têm uma rotina de trabalho que ultrapassa até algumas coisas da lei, alunos que estão na instituição, mas que precisam trabalhar também, então foi muito difícil a gente manter esse público engajado. Então, tínhamos 31 inscritos no projeto e depois ficamos só com 21 no final, mas a gente continua. Pode passar. Pode passar, agora as nossas atividades realizadas. Bom, e qual é o nosso projeto, né? Que metodologia a gente está seguindo? A gente não é um projeto só voltado para discussões, a gente tem, que a gente chama de trilhamento, né, de audiovisual, a gente teve uma parte de formação teórica e prática de audiovisual, cinema e representações raciais no cinema, onde foi um momento mais de discussão, né, teórica mesmo, mais de debate. Depois, a gente passou para a capacitação técnica, que aí o Gabriel contribuiu demais, que os alunos, as pessoas que estão ali inscritas ou os participantes, eles têm um momento de formação para aprender sobre fotografia e edição de fotos, a captação de áudio, gravação, técnica de roteiro, que isso tudo é para quê? Para produzir, a gente do Cine Cocais surgiu com isso, né, da gente produzir curtas feitos pelos próprios alunos, né? Então, a gente traz matemática, é conversado com os participantes, e aí eles mesmos, através dessa capacitação e todo esse trabalho de discussão, de análise de filmes, de outros tipos de audiovisual também, a gente dá esse momento para eles produzir o seu próprio curta, tá? E aí é exatamente nesse momento que o projeto se encontra, tá, gente? Pode passar. Pronto. As exibições e discussões de filme. Então, a gente teve esse momento de exibição, a gente fez o debate, pode passar. E aqui é onde o projeto se encontra, que eu acho que é o mais importante mostrar nesse momento para vocês, que é onde a gente está, né, desenvolvendo. Aqui a gente botou de produzir, né? Na verdade, assim, já está muita coisa produzida, por isso a gente colocou o verbo aí no passado, mas está no processo de edição, tá, gente? Então, os alunos eles têm um tempo máximo ali de 5 minutinhos para produzir o curto que a gente chama curta de bolsa ou curta-metragem, que é o curta-metragem já são 15 minutos, a gente faz toda essa orientação, está sendo agora um trabalho de edição, foi feita uma discussão de temas, os participantes escolheram os temas que gostariam de trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês de um, né? Onde a gente foi numa comunidade de quilombola, né? Que lá tem, em Coelho Neto, o Campus CD, o ônibus, a gente foi até lá, a gente gravou a parte de música, tá? Os instrumentos que eram utilizados e tal. E com a ajuda da professora Deise, que tem um trabalho maravilhoso sobre os quilombos lá em Coelho Neto, os alunos conseguiram produzir, né, um pequeno documentário. E aí eles estão agora nesse processo de edição. E por que isso, professora Glissa? Porque vai culminar, pode passar, no nosso festival de cinema, que a gente quer levar. Eu vou colocar junto, né, com um projeto meu que já foi aprovado também, chamado Emusicon, né? É um momento que a gente traz ali, como eu sou da música, né? Eu tive esse projeto aprovado, só que a gente tem a conexão com outras linguagens artísticas, e eu trouxe o festival, né, de cinema para estar apresentando ali junto com o Emusicon, que vai acontecer em outubro. A gente vai fazer uma transmissão online também, porque a gente sabe da dificuldade da comunidade em se fazer presente na instituição, a gente já entende, né, que a gente tem essa dificuldade, mas a gente vai colocar no formato online e já convido vocês. Então, além de um espaço de discussão, além de um espaço de desconstrução, um espaço de entendimento da sua própria imagem, e também, que fico muito feliz, como os bolsistas estão recepcionando essa ideia, um espaço também de criatividade, né? Um espaço de se fazer artístico. A gente vai mostrar aí esse produto final com o nosso cinema artístico, que vai mostrar a produção dessas 21, né, pessoas que estão lá, além de oficinas para formação, mini cursos, e já faço convite, caso alguém queira estar ali no momentinho com a gente, dar alguma palavra, alguma palestra, será muito bem-vindo. Pode passar. Pode passar, que são alguns registros, tá, gente? Inicial do projeto, a gente evitou focar muito no rosto das pessoas, até pedir que não colocasse, mas o bolsista botou aí, né, porque a gente não conseguiu, tá, a autorização ainda deles, a gente não conseguiu, até coloquei lá no nosso relatório, né,
somente o papel, mas a gente não conseguiu a reprodução da imagem, então eu não queria ainda colocar no slide, tá bom? Mas eu, em conversa, eles permitiram que a gente colocasse dessa forma. Pode passar. A nossa bibliografia. Pode passar. E é isso, muito obrigada. E quem quiser acompanhar a gente, o nome do nosso Instagram é Cine Cocais. Então, vocês podem lá acompanhar desde o nosso primeiro momento, em 2018, até hoje, tá? Obrigada, gente. Vou tentar agora entrar pela câmera normal. Obrigada, Glícia. Eu acho que eu conheci o Gabriel lá no Amapá. Sim, ele me falou. Ele acho que a Renata também estava. Não, a Renata não estava, não. Ele me falou, eu acho que eu conheci a Renata. Aí eu disse, foi, Gabriel, conversou com você. Ele é um menino muito engajado mesmo. Nossa, eu muito, muito feliz. Produtozinho da gente. muito interessante o projeto, muito legal. Então, agora é o Caio, não é isso? Isso. Deixa eu atribuir aqui para você, Caio. Certo. Veja se consegue fazer a partilha aí. Vocês me sinalizam, por favor, se está aparecendo. Já está. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui apresentando esse relatório parcial para vocês, um pouco do que nós desenvolvemos. Então, eu estou aqui, eu sou bolsista do projeto, prazer, me chamo Caio Márcio. A voluntária do projeto também está aí, Carla Santos, está presente em alguma janela aí. E estou representando também a nossa supervisora, Andréa Lira, que não pôde estar presente por motivos médicos, mas queria dizer mais uma vez que é uma satisfação estar aqui apresentando para vocês. Bom, gente, o nome deste projeto é Servidores Indígenas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, seus cargos e funções e o sistema de cotas. Então, nesse projeto a gente quer trazer algo além do dado informativo, quer também apresentar uma forma de reflexão a vocês sobre essa temática, estruturada em alguns pontos que a gente conseguiu elencar e também as nossas ações. Bom, aqui está nossa equipe. Eu sou Caio Márcio, sou bolsista. Nós temos Carla Andréia França, que é voluntária, Dulcinea, que também é voluntária, Jane Dark Bezerra, que é pedagoga e também uma voluntária aqui do nosso projeto, e Andréa Lira, que é a coordenadora. Essa é a nossa equipe que está compondo o projeto. Agora, falando um pouquinho da contextualização, são algumas informações que a gente conseguiu elencar e que nos ajudam a desenvolver melhor esse trabalho de pesquisa, sabendo, primeiramente dizendo que esse projeto é do eixo de pesquisa. Então, como sendo uma pesquisa, a gente buscou muitas informações, muitos dados que nos dessem o embasamento necessário para poder desenvolver justamente o nosso projeto. Primeiramente, sabendo que, segundo dados do IBGE, no censo de 2022, Pernambuco ocupa a 4ª posição nacional no que diz quantitativo de população indígena vivendo no estado. Então, são mais de 100 mil pessoas, segundo esse censo. Isso representa 1,18% da nossa população. Pernambuco tem quase 10 milhões de habitantes. Então, esse percentual está acima da média nacional, que é de 0,83%, algo nesse sentido. Então, sabendo que a população de Pernambuco indígena é tão expressiva, e a gente também, em relação ao cenário nacional, mas a gente tem uma contrapartida desse cenário que mostra que a população indígena tem muitas dificuldades, muitas barreiras que impedem o seu acesso ao mercado de trabalho e, quando estão no mercado de trabalho, impede também o acesso a cargos de maior responsabilidade, cargos de hierarquia maior, de superioridade dentro do contexto organizacional. Então, já é uma barreira que
há dentro da nossa população, dentro do contexto social que a gente vive, na verdade, esse cenário também não é atual. Nós podemos dizer que desde que o Brasil foi invadido, isso também dá uma perspectiva histórica, geográfica de tudo que a gente tem observado na história do Brasil. São mais de 500 anos de enfrentamento de barreiras, de resistência e de tentativa de se consolidar, tanto em questões territoriais, como nas questões sociais também. Então, tudo isso é importante a gente poder entender para chegar a ter uma compreensão melhor daquilo que a gente quer chegar, dos nossos objetivos, a partir de uma reflexão. Então, a gente sabe que ainda há um estereótipo, muito preconceito com relação aos indígenas, muito estigma, e essa população que é originária não necessariamente está, como é muito visto, muito difundido, concentrada apenas em locais mais isolados, seja no norte do Brasil ou em outras regiões. Então, essa perspectiva foi muito perpetuada, foi muito difundida, que mostra que os indígenas estão isolados, porém, essa realidade não condiz. Então, nós temos muitos indígenas que estão em outras áreas, porém, a população originária também ocupa os grandes centros urbanos e tem a sua perspectiva relacionada ao mundo do trabalho. Então, mais uma vez, tem os preconceitos, tem os estereótipos, tem a falta de acesso à educação, outros serviços públicos que são básicos à população. E agora, trazendo para o IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco, eu especificamente, nós do projeto somos do Campus Caruaru, nós temos que o IF tem 16 campi, sendo também, além disso, 11 polos de educação à distância. Então, o nosso intuito principal é entender como é o funcionamento da participação de professores, técnicos administrativos, funcionários que são de origem indígena, que têm a sua matriz relacionada aos povos originários e a sua inserção dentro do mercado de trabalho, dentro do Instituto Federal de Pernambuco. Isso através do sistema de cotas ou não. Então, a gente quer entender como é que funciona essa dinâmica, esse dimensionamento, como está a inserção e a participação indígena dentro da instituição, que é uma instituição de educação pública, o IFPE. Então, é necessário entender como a população ocupa o mercado de trabalho, os seus cargos no IFPE, se foi entrada via sistema de cotas ou não, e isso é uma forma de fomentar a educação, de fomentar o ensino, através de dados, de uma pesquisa embasada, de referências. Então, a primeira etapa que nós vivenciamos foi a etapa de pesquisa bibliográfica, sendo ela a produção de material escrito, foi dividida basicamente em três grandes faces, que sendo elas a história indígena do Brasil, então algumas perspectivas que não são muito apresentadas, alguns estereótipos que são confirmados, que são muito levantados dentro da história do Brasil, quando, na verdade, a população originária tem muita mesmo participação dentro da nossa história, tanto desde lá do início do século XV e até os dias de hoje ainda tem essa sua luta por direitos, pela sua participação política, pela sua representação territorial dentro do contexto da história do Brasil. Nós temos também um capítulo que estuda justamente essa relação entre os povos originários e o mercado de trabalho, e também que fala sobre o sistema de cotas para a entrada, para ser servidor de instituições públicas, como o Instituto Federal de Pernambuco. Então, nós tivemos essa etapa de pesquisa bibliográfica sendo trabalhada tanto por mim, como pela coordenadora, a supervisora Andréia, e também as voluntárias, e a produção de um material que em breve também estará disponível para vocês. Aqui eu estou trazendo para vocês uma perspectiva futura nossa, que nós queremos realizar o primeiro encontro de pesquisa do IFPE Campus Caruaru, de modo que nós possamos apresentar esse nosso projeto para a comunidade acadêmica, porque esses dados não podem se limitar a uma quantidade específica de pessoas. Então, mais pessoas têm que ter acesso a esse tipo de informação, conhecer esse tipo de cenário,
esse tipo de realidade, fazendo uma análise crítica, uma análise social. Então, esse é o nosso intuito. E o Campus Caruaru não tem um encontro que fale especificamente de pesquisa, tem um que trata da extensão. Porém, relacionado à pesquisa, nós não temos e nós queremos implementar para conhecer o nosso projeto e também conhecer outros projetos dentro do nosso campus, que os nossos estudantes são muito engajados nesses projetos em diferentes áreas, seja nas áreas técnicas dos nossos cursos, como também em outras áreas, para além da área técnica. Aqui agora falando um pouco sobre o trabalho de campo, que eu acho que para mim foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora, e que a partir desse trabalho de campo que foi feito na aldeia Chucuru dos Simbres, que fica em Pesqueira. Pesqueira é uma cidade também do agreste de Pernambuco, deixa eu citar vocês, ela fica a 85 quilômetros aqui da cidade de Caruaru e também fica a pouco mais de 200 quilômetros da cidade do Recife, que é a capital de Pernambuco. Então, nessa cidade de Pesqueira, nós temos duas principais comunidades indígenas, sendo o Chucuru do Ororubá e a Chucuru de Simbres. E nós pudemos fazer uma visita nessa comunidade de Chucuru de Simbres e conhecer um pouco do ritual deles, o Toré, que é realizado todo segundo sábado do mês. Então, a gente pôde fazer lá o nosso trabalho de campo, conhecer um pouco da estrutura escolar deles, da estrutura deles relacionada ao mercado de trabalho, suas experiências. E, por exemplo, no complexo educacional que eles possuem tem uma educação que vai para além dos conteúdos do componente curricular, português, matemática, mas também uma interação com a cultura indígena, com a mata sagrada, com os recursos hídricos que passam. Eita, deixa eu me encaminhar aqui para o encerramento. Então, essa é a etapa que nós estamos nos dedicando agora para fazer um curta-metragem documental desse nosso trabalho de campo, que também, muitíssimo em breve, a gente vai dar acesso a vocês para que vocês possam fazer essa imersão, uma imersão que eu espero que seja tão interessante quanto que foi para nós, e conhecer um pouquinho mais dessa realidade deles, tanto no mundo educacional, como também no mote do mercado de trabalho e outros assuntos que são de complexidade muito, muito rica e que poderão agregar muito para todos vocês que acompanharem. Então, a nossa etapa agora, atual, é essa produção desse curta-metragem, que eu espero que vocês recebam muitíssimo em breve, e eu sei que vocês vão gostar. Então, gente, é isso. Vou encerrando por aqui a minha fala. Eu seria capaz de passar horas e horas falando com vocês sobre as temáticas e sobre as coisas que a gente conseguiu abstrair sobre essa realidade dos servidores indígenas no IF. Então, me despeço de vocês, agradecendo pela atenção de vocês aqui a essa apresentação e parabenizando a todos os outros que apresentaram também. Gente, é isso. Agradeço. Obrigada, Caio. Olha, a gente também, hein? Podia ficar horas e horas aqui te ouvindo, porque quanta competência. Maravilhoso, maravilhoso. Você já tem aqui uma responsabilidade aí assumida de forma muito competente de apresentar o trabalho e deu conta muito bem. Muito obrigado. Agora a gente tem a nossa última apresentação, que é o Nelson. Já está aqui com a câmera aberta, o Nelson. Deixa eu passar para você. Pronto. Veja se já consegue compartilhar. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Ali na abertura, mas o protagonismo vai ser dos bolsistas. Meu nome é Nelson, Júnior, sou técnico administrativo aqui do Cefet-MG, né? Eu sou supervisor do projeto e estou até emocionado aqui ouvindo os colegas e apresentando, porque é muito... E também com a presença do Cefet Negro, meus companheiros do Cefet
deem um salve aí no chat aí, gente. É bom demais estar com vocês. Mas vou passar a palavra para os bolsistas que vão se apresentar e apresentar o projeto. Obrigado. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou um dos bolsistas da pesquisa Processos de Socialização de Estudantes Negros do Ensino Médio. O meu parceiro que me acompanha nos trabalhos, né, o Gabriel Nunes, e o nosso supervisor Nelson, que acabou de falar. E é isso. Pode tirar, por favor. Bom, eu vou apresentar o primeiro bloco agora para vocês. A gente vai tratar de como surgiu a pesquisa, metodologia, etc. Bom, dos nossos objetivos, o primeiro deles é de analisar os processos de socialização dos estudantes negros dentro da Escola Estadual Dr. Paulo Diniz Chagas. Já é o segundo ano que a gente desenvolve essa pesquisa. No ano passado, a gente desenvolveu aqui dentro do campus do Cefet de BH, do campus Nova Suíça. E esse ano a gente está aplicando a pesquisa em uma escola aqui aos arredores também. A gente também busca compreender possíveis disparidades na convivência escolar, experiências de pertencimento e exclusão desses estudantes, né? Enquanto metodologia, a gente iniciou o nosso trabalho através da elaboração de questionários baseado em literatura sobre raça e educação. A gente utilizou o livro da Cida Bento, O Pacto da Branquitude. A gente também teve acesso a materiais de psicólogos, psiquiatras que tratam de temas, o racismo no ambiente escolar e os danos que esses estudantes expostos a essas violências têm em suas vidas. Após a gente estabilizar essa base assim, de conhecimentos, a gente partiu para a aplicação dos questionários na escola. Aqui fala, né, com foco em estudantes negros, mas o questionário é aplicado do 8º ao 3º ano da escola, mas o nosso foco é exatamente entender como esses estudantes eles chegam na escola e como eles estão saindo e as experiências deles dentro desse ambiente. Aí a gente fez a análise qualitativa e quantitativa dos dados coletados, e agora a gente está indo para um dos passos finais da pesquisa, que é a realização de oficinas a partir dos dados coletados e da bibliografia lida, né? Então, a gente volta para a escola para desenvolver oficinas a partir de tudo que a gente percebeu e dar essa devolutiva tanto para a escola, quanto para os meninos que participaram. Da execução, né? Basicamente tudo que eu tinha dito anteriormente. Nós fizemos a leitura de bibliografia indicada, logo após a elaboração do questionário. Em seguida, a gente fez um contato, né, com a escola aceitou que a gente fizesse a aplicação da nossa pesquisa lá, e aí se deu realmente a aplicação, nós fomos, coletamos os dados, tivemos contato então com todos os anos da escola que ali estão, a gente já fez a análise dos questionários, e agora a gente está indo para a última etapa, entre aspas, que é a elaboração de oficinas com os estudantes. Agora eu passo a palavra para o meu colega, o Gabriel. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel e eu sou o parceiro do Rodrigo nesse projeto. E eu sou estudante, né, também do Cefet, sou estudante de graduação e estou cursando letras. Aqui nós vamos mostrar algumas fotos que foram tiradas na reunião, né, em reuniões com a escola. À esquerda, a gente pode observar o vice-diretor da escola e a coordenadora. E na direita, a gente, né, tem o supervisor do projeto
e o bolsista Rodrigo. Pode passar, por favor. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre o questionário que foi elaborado, né? Ele contou com 19 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas. Ele foi respondido por um total de 85 alunos, que estão divididos entre o 8º e 9º ano do Fundamental, do turno diurno, e do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, do turno diurno e noturno. E, no caso, apesar de serem 85 alunos, somente 83 respostas foram contabilizadas, porque 2 alunos não concordaram com a divulgação dos dados, né? Aí aqui a gente tem fotos que foram tiradas durante a aplicação do questionário, no caso, né, na própria escola estadual do Dr. Paulo Diniz Chagas, na sala de informática. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os gráficos que foram feitos por mim e pelo meu parceiro, o Rodrigo. Aqui nesse primeiro gráfico, a gente pode observar que, né, a pergunta era sobre a raça dos estudantes, e a gente pode observar que a maioria dos estudantes são compostos por pardos e pretos, né? E 27,70% são de brancos e 2,40% são de indígenas e também de amarelos, né? Se identificam como amarelos. Aí aqui a gente pode observar que como é importante a gente fazer essa quantificação, já que muitas pessoas imaginam que os estudantes pretos e pardos, eles não frequentam tanto a escola, mas aqui nesse gráfico a gente pode observar que isso não é verdade, né? Pode passar. Aí aqui nesse gráfico aqui, a gente pode observar, aqui a gente fez a pergunta de como os estudantes percebem as diferenças de tratamento entre eles mesmos, né? O que eles percebem de diferença. Aí aqui 63,90% disseram que não percebem diferença por nenhuma dessas questões. 19,30% eles disseram que percebem diferença, né, por orientação sexual, o que mostra que sim, existe um preconceito entre os próprios estudantes com relação à orientação sexual. 15,70% disseram que percebem a diferença entre eles, né, por raça, o que também mostra que existe um preconceito racial entre os próprios estudantes. E 10,80% responderam gênero e também religião, mostrando que, mesmo que em uma porcentagem menor, também existe na escola discriminação por gênero e por religião. E, por fim, 3,60% responderam uma diferença pela condição socioeconômica. Pode passar, por favor. Agora eu vou devolver a palavra para o meu parceiro, Rodrigo. Obrigado. Bom, eu também trouxe 2 gráficos para apresentar aqui para vocês. Esse primeiro, ele é um gráfico que basicamente está lidando com a percepção dos estudantes da escola enquanto ambiente social ali dentro. A gente consegue ver que a maior parte dos estudantes disseram que enxergam, né, a escola enquanto um ambiente amigável, mas logo em seguida a gente também vê que dos estudantes pretos até os brancos, todos eles constam com dados assim relevantes enquanto um olhar para a escola enquanto competitividade, assim. Então é uma coisa ruim, e também praticamente todos os grupos disseram que tem essa percepção de que esse ambiente social ele varia dependendo do grupo social, né? Então fica um pouco aberto, assim, por que tem essa variação, por que isso acontece. Nas oficinas a gente busca tentar, as oficinas que vão ser desenvolvidas, a gente busca tentar compreender o que significa, né? Isso de varia dependendo do grupo social, e é minoritário, assim, né, as respostas enquanto inclusivo, assim, principalmente entre os estudantes pardos e pretos. Pode passar, por favor. Esse próximo gráfico, ele lista
se os estudantes já foram vítimas de qualquer uma dessas violências aqui da legenda, a gente consegue ver, né, que a maior parte da escola realmente não foi vítima de violências, mas a gente consegue ver que no grupo dos estudantes pretos e pardos tem uma quantidade relevante, sim, de casos de racismo, discriminação por orientação sexual, discriminação por diferença socioeconômica, e entre outras. Bom, como eu tinha dito, nossas oficinas ainda vão acontecer. A gente foi na escola e nós levamos de sugestão todas essas oficinas. Nós tivemos um retorno deles do que se enquadraria melhor. E as oficinas vão ocorrer ainda do dia, né, 30/9 a 2/10. Então, a gente ainda está pensando, fazendo esse recorte de quais vão ser realmente selecionadas para a gente desenvolver com os meninos. E é isso, a gente agradece muito pela atenção, a gente disponibiliza aqui o nosso e-mail para contato e etc. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, Gabriel, Nelson. Parabéns pelo trabalho. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa dinâmica, que fechamos, né? Não tem mais nenhuma apresentação. Apesar que, assim, em tese teríamos que ter alguma apresentação, mas para fechar o número, mas eu não sei o que aconteceu, que na planilha do seminário virtual esse 7º nome, ele não foi colocado, ou ele saiu, enfim. A gente vai ter que lidar com isso mais tarde, se vão ter mais pessoas lá para apresentar. E também a gente já está com o tempo aqui estourado. Renata, você quer fazer comentários gerais e a gente abre para perguntas ou a gente inverte? Não sei. Eu posso fazer rapidinho gerais, pode ser? Perfeito, pode sim. Pessoal, então, mais uma vez agradecendo a participação de todos vocês aqui no seminário. Vou fazer aí comentários gerais, né? Ou não, vou falar um pouquinho aqui dos meninos que apresentaram agora, de falar da relevância dessa pesquisa, né? Porque é uma fase decisiva da formação da identidade, da autoestima desses estudantes que vocês falaram aí, a faixa etária, né? E é importante também até para a gente pensar políticas, né, que vão possibilitar a adoção de práticas, né, para tornar esse ambiente escolar mais inclusivo, né? Então, é uma pesquisa muito bacana. Parabéns também pela forma como vocês se expressaram. Foi muito legal, assim, e o engajamento de vocês, até no modo como vocês apresentarem aí a pesquisa. Do trabalho da Andrea, né? Então, da Andrea, que foi representada aí pelo Caio, a Nil já destacou aí a importância da sua fala, e agora falar também sobre a importância do seu trabalho, porque é muito bacana, né, pensar essa questão da inserção indígena no mercado de trabalho, e aí fiquei pensando que quando a gente for ver esses documentários aí que você disse que vai partilhar, do curta, né, se a gente vai conseguir perceber nas falas aí, não sei ainda como vocês estão pensando em fazer, como foi feito, se essa inserção no mercado de trabalho tem algum efeito sobre a identidade desses indígenas, né? Como que isso perpassa aí na questão da identidade dessas pessoas. E sobre o trabalho da Clícia, né? Ela dialoga muito aqui com o trabalho do Tiago, porque ambos estão pensando a questão do cinema, né? Enquanto o Tiago, ele está mais preocupado em ver esses discursos dentro do cinema, em analisar os filmes, né? E pensar como essa questão racial está posto aí por meio desse tipo de mídia. A Clícia, ela faz outra coisa, ela usa esse cinema, né, para produzir, né? Os estudantes estão fazendo uma formação e depois eles vão produzir os curtas que vão ser expostos e depois discutidos. Então, são duas perspectivas bem diferentes e bem interessantes de pensar isso. Daí eu fiquei pensando que vocês vão conseguir produzir aí, você falou 21 participantes, né? Se eles estão trabalhando em grupo, ou se a gente vai ter no final aí 21 curtas, né? Mas muito legal aí o seu trabalho.
E o trabalho do Natalino, que fala sobre a questão da religião, né? E é um tema tão importante, aí vendo as meninas falarem sobre isso, né? E de como essa questão do combate ao racismo religioso, né, fortalece a questão da identidade negra, né? De como que isso é importante para você voltar nessa questão, né? Nesse pensamento que vocês colocaram da ancestralidade, e de como isso no futuro tem uma importância na potencialização das identidades. E o trabalho da Alessandra, que é um trabalho de pesquisa, extensão, né, que fala sobre essa questão das movimentações socioculturais, também, né, ajuda nessa questão da afirmação da identidade negra, né, do resistir ao racismo e de valorizar a cultura afro-brasileira, e fazendo isso com obras e festividades locais, né? Que essa ideia também que o Projeto Rede tinha e que eu estou vendo em todos os projetos, que é esse dialogar com a comunidade, dialogar com o seu município, né? Acho que tinha até uma pergunta lá de como que o seu trabalho ele dialoga com o seu município, né? No seu campus está inserido. E faltou o Daline, né? O Daline agora, que fala sobre a roda de... Que lindo, né? E que bom que a maior parte desses trabalhos já existiu antes, né? Eu vi todos vocês aí falando que o trabalho já existia antes e que ele possa continuar depois. Foi muito linda essa questão do trabalho, parabéns, né? E de usar essa questão da música, do samba, não só para fortalecer a identidade, mas também como uma possibilidade de cura coletiva, né? Foi muito legal isso que vocês colocaram de usar o samba. Então, ele vai para além da resistência, para além dessa questão de reforçar a identidade, mas também como uma expressão de cuidado, né? Eu lembro que vocês falaram alguma coisa das pessoas relatarem como elas estavam antes, depois de participar do momento ali, que é o objetivo de vocês, de fazer essa questão da cura. Acho que eu falei de todos, da Alessandra também falei. Thiago, Renata? Não, falei do Thiago também. Falei junto com o da Clícia, porque os dois estão trabalhando com cinema. Exatamente, essa conversa. Exatamente, aí eu aproveitei e falei que os dois conversavam, né? Que estão em perspectivas diferentes. O Thiago está analisando a questão dos filmes e ela está fazendo uma formação e depois eles vão produzir os curtas. Acho que eu falei de todos, sim. E ficou... A gente está tendo sorte, né, Renata? Aqui na sorte que eu falo, sem ter sido programada uma sessão temática por tema, né? Foi por disponibilidade de horários de vocês, a gente vê como os temas estão interconectados. Então, hoje aqui uma sessão muito voltada às artes, e, né, pensando aqui músicas, artes plásticas, o cinema, e como que isso não interfere numa construção, numa conversa com as mídias atuais, com a tecnologia, com a internet, muito pelo contrário, né, sendo potencializador. Olha a gente aqui, né, em rede, cada pessoa em um lugar diferente, e a gente conseguindo construir, ter essa conversa que ainda tem pouco tempo de troca, mas, assim, para mim está sendo riquíssima. Os relatos que a gente recebe também são todos nesse sentido, e que a gente espera que vocês possam aprofundar ainda mais, dê mais vontade ainda de conversar, de conhecer o trabalho do colega, da colega, fazer como alguém fez aqui ou na sessão anterior, de falar, a gente vai fazer um evento, quem quiser participar já sinaliza, enfim, que a gente possa realmente manter essa rede funcionando. Pelo menos o observatório vai ter esse objetivo, né, Renata, de dar visibilidade aos trabalhos, e que a gente possa também, nesse esforço de se encontrar, nem que seja regionalmente, né, porque o Brasil é um mundo. Parabéns para todo mundo, e, claro, não podia deixar de destacar, do primeiro ao último trabalho, a participação incrível das bolsistas e dos bolsistas. Gente, vocês arrebentaram aí, foi lindo demais de ouvir as moças e os rapazes, muito bom. Por favor, façam perguntas, tragam complementos. Temos a Marlise. Gurias, então, Nilzélia e Renata. Já vou aproveitar o gancho da Nilzélia, que falou sobre a importante participação dos bolsistas, né,
Nós aqui, eu e a Aline, fomos uma das que problematizaram lá no nosso primeiro encontro sobre o fato dos bolsistas não estarem presentes na apresentação do seminário final, né, no dia 11 e 12. E isso foi uma das coisas que a gente colocou, gurias, como um dos desafios que a gente tem para o próximo período, que é pensar como caracterizou muito bem lá o início da nossa ação. Ele é extremamente coletivo. O samba é coletivo, né? Não se faz roda de samba com uma pessoa só. E projeto de samba também não se faz com uma pessoa só. Então, pensar a apresentação dos resultados finais sem toda essa coletividade não é trazer a expressão completa do que a gente faz aqui. Então, assim como a apresentação hoje não seria possível sem o conjunto dessas pessoas, dos que tiveram aqui, da Rose e do Lucas, mas também de todos os outros que fazem parte do projeto, né? Então, a gente provocou isso lá na nossa primeira conversa, quando o representante do Ministério da Igualdade Racial estava, e assim, diante dos desafios que nos são dados, que ficam postos, a gente vai atrás de solução, né? Sempre foi assim, com a população negra sempre foi assim. E aí a gente foi, vamos falar com fulano, vamos falar com ciclano, vamos... Olha, por enquanto a gente pode garantir que, de repente, uma representação do grupo vai estar, mas vai estar. E a gente teve muito incentivo, muito apoio do pessoal do hip hop, que também é outra expressão cultural negra, né? Então, pô, irmão, como é que a gente pode fazer, né? O hip hop tá com dinheiro agora, a gente tá sem nada. Então, o pessoal do hip hop nos auxiliou nesse sentido. Então, vai a Aline, vai Marlise, vai Rose, vai Lucas, então... E, assim, Nilcélia falou que queria uma apresentação da Soul Samba na abertura. Vamos negociar, vamos ver o que é possível. Mas a gente vai se organizando e vai com jogo de cintura, com a nossa ginga pagodeira e sambista, tentando achar alternativas para que a gente possa, de fato, realmente consolidar a expressão coletiva, que é o nosso projeto de construção cotidiana com essas pessoas, sabe? Então, esse, para nós, é um desafio. Assim como também é um desafio a execução dentro dessas ações institucionais, são dentro de projetos, editais, o termo que vocês apontaram lá para nós como uma das questões do nosso relatório trimestral. A gente não consegue fazer um termo de autorização de uso de imagem numa roda de samba. É impossível. Imagina, a gente fez uma roda de samba do trabalhador aqui, lá no mês de maio. A gente fez na praça. Não tem, ou a gente não filma, ou a gente não tira foto, ou a gente não apresenta o termo. É um projeto de extensão, não tem termo na rua, sabe? E, claro, a gente tem consciência, por exemplo, dos limites, assim, quando a gente faz a nossa roda aqui no campus, a gente sabe que todo estudante do IFRS, quando se matricula, e eu imagino que isso deva ser uma orientação nos outros IFES, todo estudante assina um termo de autorização do uso da imagem. Então, a gente sabe que os nossos estudantes têm o termo, mas Que é bom, do IFRS. que bom. Não é geral isso não, mas que bom, então. Mas, assim, do IFRS a gente sabe que tem que eu acredito que a gente tenha aqui em Alvorada esse termo, porque um dos nossos eixos é a cultura. A produção cultural, né? Com a questão do audiovisual. Entendi, já estão atentas a isso. Olha, eu Então, queria dizer que ótima notícia, que então vocês conseguiram recursos, eu espero que ainda tem uns meses aí, né, que outras pessoas também consigam, né? Foi sempre essa nossa, enfim, a nossa orientação no sentido de ver junto ao campo se consegue algum recurso para trazer outros representantes. E sim, eu acho que é algo que para as próximas edições e, enfim, para outros projetos que o MIR vem a desenvolver, e não só, e não, né, nessa temática, nesse tipo de enredo, que a gente consiga já colocar como uma condição, né? Porque realmente encarece muito o projeto. É uma das partes que mais escoa dinheiro, é a gente pensar em passagens, né? Então, enfim, para a gente foi um limitador mesmo, e era aquilo de garantir que não tivéssemos apenas um seminário virtual, né? Que pudesse
trazer vocês, mas infelizmente ainda não é o modelo ideal de trazer todo mundo, mas que bom que vocês conseguiram e que tomara que outras pessoas também consigam. E em relação a essa questão do termo, eu acho que é algo que a gente tem que estudar enquanto grupo mesmo, né, Rê? Como é que nesse tipo de peculiaridade a gente atua para essas outras atividades, que é a maioria aqui, né, dos projetos que a gente tem, que foram selecionados, que são projetos junto à escola, junto a instituições ou em comunidades ali fechadas, a orientação para facilitar é que na própria lista de presença tenha lá essa autorização, que não precisa ser um termo individual para cada pessoa, né? Algumas pessoas fizeram esse trabalho, e é um esforço muito grande, de mandar termos individuais, mas que uma lista de presença que passe ali já tenha um campo embaixo, ó, você autoriza e tal, e de repente na roda, Marlise, não sei, deixa ali aquelas listinhas de abaixo-assinado, deixa ali, vai pedindo para o pessoal assinar e anuncia no microfone, tipo, galera, ó, vocês estão liberando imagem também, enfim, só para respaldar de alguma forma, mas é algo que a gente precisa estudar melhor, esse tipo de peculiaridade, não tem uma resposta, tá? Pronta para você. E aí, assim, eu não sei quais são os limites da proposta, do edital, a gente se perguntou com relação a isso, a questão da vinculação do mestrado e doutorado para submissão do projeto, né? E quero aqui publicizar também o nosso imenso agradecimento à professora Aline. A professora Aline, só para vocês terem ideia, é professora de um outro campus do IFRS, a Aline é professora do campus Canoas. Nosso grupo é do campus Alvorada e a gente não tinha um mestre, um doutor para submeter a nossa proposta, quando a gente começou a pensar. Então, a gente pensou, quem é que está próximo, quem é que vai se incorporar na nossa ideia, quem é o louco que vai se incorporar na nossa ideia de trazer o samba para dentro da sala de aula. E a Aline foi maravilhosa, assim, é a nossa doutora do grupo, que topou entrar nessa tarefa conosco, né? E que não entra só como uma pessoa de samba. Ela é orgânica e aí a gente incorporou mais uma pessoa, mas assim também um questionamento da necessidade dessa vinculação dentro do projeto, do edital, porque a gente sabe, né, gurias, a gente tem alguns anos de cotas, alguns anos que a população negra começou a adentrar efetivamente dentro das universidades. O nosso caminho nunca foi fácil, ele não é linear, né? Nem todos nós, embora mestres e doutores na arte de tudo que fazemos, somos efetivamente doutores com diploma, mestres, né? Então, a gente ficou com isso de precisar pleitear alguém que topasse entrar conosco nessa aventura. E também não deixa de ser importante, né, Marlise? Porque é uma rede que vai sendo estabelecida ali e a gente precisa, sim, que os NEABI e NEAB, enfim, os grupos todos, tenham mais pessoas que a gente está no ambiente acadêmico, querendo ou não, né? Então, é importante também esse tipo de demanda para a gente, lembrando que o nosso limite eram 63 projetos, então não daria, de fato, para ampliar para a quantidade de pessoas que merecem, que deveriam estar, enfim. É um primeiro momento. Espero que vocês tenham registrado isso lá no relatório trimestral, tinha um campo para falar disso, nos relatórios, não deixem de colocar, é importante para a gente acolher. De fato, aqui não é o momento, a gente até tem falado das questões técnicas, a gente não vai tratar aqui, porque não faz sentido. E aí vamos só finalizar com a questão dos trabalhos, se alguém mais quer fazer algum comentário do trabalho que foi apresentado, enfim, comentar sobre o trabalho do colega, porque a gente já passou um tempo aí do nosso horário, a gente tem outra sessão às 14h, já deixo todo mundo convidado de antemão. E a fotinha, esquecemos a foto, viu? Vamos fazer foto enquanto vocês vão pensando aí na última pergunta, no último comentário de trabalho?
Vamos abrir a câmera e fazer uma foto bem bonita? Todo mundo sorrindo, vamos lá, cadê a garotada que estava aí? Pronto, então vamos fechar aqui, todo mundo sorrindo. E... Pronto. Pessoal, então encerramos? Eu gostaria de fazer uma fala rapidinho. Por favor. Quem está falando, Nelson? Isso. Parabenizar os colegas que apresentaram. Assim, né, eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É sempre bom saber o que está acontecendo pelo Brasil, né? Tem outros 2 projetos aqui de Minas Gerais, do Maranhão, de outros lugares, do Mato Grosso, né? Se eu não me engano. Temos de todas as regiões. Sim, dessas apresentações que eu achei super interessante, até assisti de algumas outras. E assim, e às vezes também as pessoas falam algumas coisas que a gente já fez ou que a gente viu por aqui. Essa troca de informações é importantíssima e no futuro pode surgir trocas que levem a projetos conjuntos, né, a projetos que complementem um ao outro. E assim, como não dá para evitar uma fala política rapidinha, acho que assim, é importante que, se possível, tenha continuidade, né? Outros editais sempre, porque não, a gente sabe, na política em geral, né? A gente está dentro de instituições de ensino, muitos projetos se perdem por falta de... Muitos ótimos projetos se perdem por falta de continuidade. E, assim, se tivesse um edital desse todo ano, independentemente dos projetos que estivessem, né, que fossem aprovados, seria maravilhoso ter uma continuidade desse projeto. É isso, obrigado. Sem dúvida, pensar a sustentabilidade dos projetos é fundamental, né, gente? Ideias nós temos muitas, e às vezes a gente até começa, mas manter ali é o mais difícil mesmo. Mais alguém? Então, vou encerrar a gravação aqui, gente, oficialmente. Obrigada a todo mundo e até as 2h.